E agora, né, continuando com a parte de regência verbal. Então, o que vem a ser essa parte, né? É muito interessante porque eu venho conversando com vocês sobre esse tema, já mostrando alguns aspectos sobre a preposição que acompanha o verbo, quando não acompanha. Então, vejam aqui. Se você diz assim, eu namoro o João, não namoro com o João. É um italianismo isso. Então é importante você falar corretamente, de acordo com as nossas normas. Então você diz assim, vou entrar de sócio. Não, vou entrar como sócio numa empresa. Tudo bem? Então vamos sempre observando a preposição que acompanha cada verbo. Vamos olhar principalmente alguns termos que hoje fazem parte de uma delicadeza, de uma gentileza, que são desculpar e perdoar. Por que eles são importantes? Porque tem pessoas que chegam numa reunião, já abrem a porta direto e vão falando assim, desculpe, cheguei atrasado. Então, diga adequadamente, desculpe-me pelo atraso. E não colocar culpa no atraso. Então, desculpe o atraso? Não. Desculpe o transtorno? Não. Tá? Desculpem-me ou desculpem-nos pelo transtorno. Tá? Querer. Vamos observar um pouquinho isso. Eu lhe quero. O que eu quero dizer? Eu estimo. Eu lhe quero muito bem. Né? Eu estimo. Mas se eu disser eu o quero ou eu a quero, eu estou dizendo que eu o desejo, que eu a desejo. Tá? Não vamos trocar, porque daí dá outros sentidos. A expressão eu te amo é tão legal, né? Quando a gente está no maior clima com alguém e falar eu te amo. Mas você, a partir daqui, você sabe que em português não é adequado falar eu te amo. Se você fizer um teste na empresa e cair uma questão dessa, um concurso público, a forma adequada é eu o amo, ou eu a amo, ou eu amo você. Porque o verbo amar, quem ama, ama alguém. Tá? E o T é muito, o T e tu, aqui principalmente em São Paulo, ele é muito próximo, né? Tá? Então, o correto é vocês falarem eu amo, a amo. Isso, né? Mas no dia a dia, vocês sabem que é muito mais gostoso ouvir o eu te amo e falar o eu te amo. Vamos pensar no assistir. Eu gosto muito do assistir para que a gente possa observar a regência dele. Então, Elias assiste ao filme. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, se assiste ao filme, a mais o, eu tenho assiste a peça, tá? Então, o médico assiste o doente, mas o médico, né, assiste o doente, ele cuida. Mas, se ele ficar apenas olhando, então ele assiste ao doente, tá? Então, Eduardo assiste em Belo Horizonte. Assiste quer dizer morar, basear-se, ele tem base, tá? Está baseado em Belo Horizonte. Então, visar. Visar é um verbo que nós precisamos observar que sempre que vocês fizerem uso, em grande parte, nós usamos visar ao bem-estar, visar ao interesse, porque é o sentido de objetivar. Se você usar sem a preposição, você terá o sentido de rubricar, vistar, tá? Então, grande parte do que nós fazemos é objetivando, visando algo. Atender tem dupla regência, isso quer dizer, se vocês disserem atender alguém, atender a alguém, está correto. Vamos olhar o informar, né? O informar, vocês vão observar que ele vai pedir um termo a seguir sem preposição e um com preposição. Pode ocorrer o inverso, com preposição depois sem, que não pode ocorrer dois elementos com preposição. Então, informar alguém de alguma coisa. Informo você sobre algo. Informar a alguém alguma coisa.
Informo a alguém o horário. Ok? Atenção, então. E regência é o que nós consideramos que seja usar bem a nossa língua. Então, vamos lá. Então, ter de e ter que, tá? Esse sentido de ter de é o sentido de dever, tá? Decorre sempre de uma imposição moral, legal ou lógica. Almir tem de cumprir o despacho, tem o dever de cumprir o despacho, tá? Empresário tem de enfrentar a falta de crédito. É o dever, ele vai enfrentar. Agora vamos olhar, tem que. Tá? Ele está no lugar de um termo geralmente oculto. Almir tem que cumprir. O que? Algo. Tá? Então, o algo ali no meio, mas às vezes aparece tem que. Almir tem despachos, obrigações que cumprir. Tá? Então, o empresário tem que enfrentar crise, a falta de crédito. O empresário tem crise, a falta de crédito que enfrentar. Perfeito? Sigamos. Então, vamos olhar agora o uso dos porquês. Muito interessante, tem muitas pessoas que só usam o porquê separado e o porquê junto. Mas não é assim, tá? Vamos começar a ler bons jornais, boas revistas, bons livros e observar mais. Então, vamos. Aqui, vamos aprender por meio de um diálogo, ok? Então, vamos lá. Por que, início de frase, pergunta. Por que você está realizando o curso de língua portuguesa nas relações do dia a dia online? Né? Então, esse porquê, início de oração, pergunta. Então, ele é um pronome interrogativo, separado, sem acento. Resposta, porque junto, é uma conjunção, porque quero crescer profissionalmente e melhorar minha comunicação. Então, repetindo, então, primeira, pergunta, início de frase, separado, sem acento. E resposta, junto, sem acento. A primeira, pronome interrogativo, a segunda, como resposta, conjunção. Outra, pergunta, final de frase. Se é final de frase, acompanhado do ponto de interrogação, eu tenho acento, separado com acento. Assim também vai levar acento a expressão o que, a pergunta, para que, de que, sempre o que se torna tônico no final da oração. A razão pela qual estou dedicando-me, somente o tempo mostrará as melhores oportunidades a quem se instruiu. Então, a razão pela qual, se eu não quiser usar pela qual, eu vou utilizar porque separado. E se fossem as razões pelas quais, os motivos pelos quais. Então, aí eu tenho um pronome relativo, separado, sem acento no meio da frase, no lugar de um pronome relativo. Eu entendo você, mas o porquê você escolheu esta modalidade de videoaula? Sempre que eu tiver aqui um artigo, eu vou ter um substantivo, e esse substantivo é escrito junto com acento. Ok? Você escolheu essa modalidade. Então, pode vir em qualquer parte da oração, junto com acento, mas sempre acompanhado de artigo. É um substantivo. E, eu sei. Por que motivo? Você pode colocar a palavra motivo depois ou aparece às vezes na própria oração. Você me faz tantas perguntas. Você quer trabalhar na beca? Vejam que essa é uma afirmação, uma exclamação. E esse porquê é o mesmo que este primeiro. Por que motivo você está realizando o curso? Então, muitos textos poderiam aparecer com este tipo de porquê. Mas, uma forma mais culta, e vocês vão perceber de alguns jornalistas, encontramos isso muito na revista Veja e outras revistas, esse porquê no meio da oração em frases afirmativas ou exclamativas. Combinado, gente? Então, uma revisão agora. Porque início de frase, interrogativa, separado, sem acento. Resposta, junto, sem acento. Pergunta final de frase, separado com acento. No meio da frase, quando substituir um pronome relativo pelo qual, pela qual,
separado sem acento. Aqui, quando estiver acompanhado de artigo, junto com acento, e é um substantivo, tá? E quando vier no meio da oração, seguido ou oculto, o termo motivo é separado sem acento. É o mesmo daqui, tá bom? Vamos seguir um pouquinho e vamos olhar algumas dificuldades. Eu ainda falei para vocês, em alguns momentos, que quando eu apresentei na concordância nominal, o uso do anexo, e que vocês poderiam pesquisar no livro do Domingos Pascoal Cigala, que é um dicionário de dificuldades da língua, tá? Vamos lá. Mais bem preparado. Não use melhor preparado, tá? Por quê? Porque eu tenho particípio, terminação ado, então não permite melhor nem pior. Aquele é o jogador mais bem preparado em campo. Aquela menina é a mais bem vestida na festa. Ok? Vamos lá. Se você não puder, eu falarei. Se você quiser saber quando eu uso o se e o não separado, porque tem se não junto, talvez seja tópico para uma outra aula. Somente de dificuldades também. Você verifique se consegue colocar o termo você no meio. Se conseguir, o sentido for o mesmo, perfeito. O se não vem separado. Existe a par, ciente ou ao par, mesmo valor de câmbio, tá? O que mais nós utilizamos? A par, ciente, bem formado, num texto mais comercial. Ao par de, a não ser que você trabalhe com câmbio, que não é o caso, mas vou dar um exemplo, que o dólar está ao par do real. Só nesse caso eu utilizo ao par de. Fora isso, né, estou a par deste assunto. Ao invés, ao contrário, olha, aproveite o início, ao contrário, em vez de, em lugar de. Então, ao substituir, ao invés de, ao contrário de, em vez de, em lugar de. Como? Enquanto. Tenho observado muitas pessoas profissionais utilizando o enquanto no lugar de como. Por exemplo, vocês devem já ter observado e verificado isso também. Alguns profissionais dizem assim, enquanto professor, enquanto trabalhador. Não, como professor, como trabalhador. O enquanto eu só posso utilizar numa relação simultânea. Enquanto eu falo, você almoça. Enquanto eu durmo, você trabalha. Relação simultânea, o enquanto, tá? Em cima se escreve separado, embaixo se escreve junto, tá? Agora vou colocar 3 exemplos. Acerca de quer dizer a respeito de, sobre, que você pode variar o seu texto. Acerca, aproximadamente. E, com H, o verbo aqui, faz mais ou menos 20 anos que não como esse alimento. Combinado? Então, vamos lá. Seguindo. Agente 007, tudo junto, mas a gente, que algumas pessoas utilizam como sentido de nós, né? Que pode ser usado até num congresso, a gente faz, a gente estabelece, a gente estuda. Nós estudamos, nós estabelecemos, separado. Mas diferente de mais. Eu estou numa sala, mas poderia estar no escritório. Mais, ideia de quantidade, de soma, de somatório. A soma, o somatório. Também uma outra dificuldade no masculino. 10 mais 20, tá? Ideia de adição. Vamos lá. Éramos 10. Somos 4 em casa. Então, lembram-se da novela? Éramos 6. Então, é italianismo falar éramos em 6. Éramos em 10. Estávamos 20 no campeonato. Ok? Sem o em. Ascendência e descendência. Então, eu pergunto, qual a sua ascendência? Aí você me dirá. Então, minha ascendência é japonesa.
E eu sou descendente de japonês, tá? Então, a minha ascendência é japonesa. Sou descendente de. Através. Através quer dizer atravessar por. Eu tenho visto muito nos textos. Você só pode utilizar através no sentido de atravessar por. Atravessar um caminho, atravessar um carro, abrir uma porta, passar e sair pela outra. Vou jogar uma caneta através da janela. Atravessou e caiu do outro lado. Então, no dia a dia, você deve substituir por, pelo, pela, mediante, por intermédio de, por meio, que é uma expressão tanto desgastada. Então, daí talvez você possa tirar o meio, deixar só o por, e via. Combinado? Então, repetindo, por, pelo, pela, mediante, por intermédio de, por meio ou por só e via. Mais bem, mais mal estruturado, mais mal vestido, foi o que eu disse anteriormente. A fim de, existe separado e junto. O que a gente usa no dia a dia? 90% ou mais a fim separado, quer dizer com o objetivo de. Estou a fim daquela pessoa. Eu tenho um objetivo, tenho uma meta. A fim é de afinidade junto. Pessoas com temperamentos afins, semelhantes. Menos e não menos. Menos sempre, tá? Então, menos sempre, nada de usar isso de outra forma. Onde, aonde e donde. Onde é estático, parado. Onde você está, onde você mora, onde você trabalha. Aonde é movimento. Aonde você vai correndo desse jeito, olha o verbo de movimento, vai. E donde é origem. Donde vens, donde partes ou de onde. Existem as duas formas. Por isso, separado. Em contrapartida, junto. Tudo bem? Vamos lá. Vamos olhar os verbos abundantes. O que quer dizer isso? Então, é importante a gente observar para não falar bobagem. Eu tinha chego? Eu tinha trago? Nada. Eu tinha chegado e eu tinha trazido o particípio. Tá bom? Então, preste atenção. Com ter e haver, eu uso a forma longa. Com ser e estar, eu uso a forma curta. Então, ter e haver, forma longa. Ser e estar, forma curta. Então, anexar. Tinha anexado ou está anexo. Imprimir, tinha imprimido. Velocidade, está impresso o documento. Então, vamos falar de 4 verbos hiper importantes. Pegar, pagar, ganhar, gastar. Tá? Peguei, paguei, ganhei, gastei. De novo, peguei, paguei, ganhei, gastei. Então, o que acontece com esses verbos? Vejam, por mais que eu use o ter e haver, eles terão a forma curta, são exceções. Tinha pego, tinha pago, tinha ganho, tinha gasto. Ok? Então, peguei, paguei, ganhei, gastei. Tinha pego, tinha pago, tinha ganho, tinha gasto. Tá? Cheguei, né? Chegar, tinha chegado e tinha trazido. Vamos pegar alguns desvios da língua, depois vocês podem ler. Tá? São expressões que eu não gosto de repetir o que não é adequado. Então, depois, por curiosidade, vocês vão olhando, me ouvindo e falando, meu Deus, tem pessoas que falam assim, tem pessoas que falam assim. Tá? Então, aqui tem uma relaçãozinha e deixa para lá um pouquinho. Vamos lá. Então, aqui, ouviu o réu falar com o mesmo. Gente, esqueçam essa expressão mesmo. Você só pode utilizá-la assim. Eu mesma, então mulher dirá sempre eu mesma. E os rapazes dirão sempre eu mesmo. Mas você não pode usar no lugar de um substantivo. No lugar de um nome de uma pessoa, como as pessoas utilizam, principalmente no setor de segurança, quando vai narrar um fato que ocorreu. Então, ouviu o réu falar, ouviu o réu falar com ele horas depois. Jamais o mesmo. Isso é uma muleta comercial horrível. Então, o relatório foi elaborado. O mesmo deverá ser entregue? Não. Este documento deverá ser entregue. Tá? Cortem.
Vamos lá. No caso do pessoal que cuidava uma frase de jornal, primeira página, cuidava da pseudo-inteligência, olha, prefixo pseudo, terminou em o, começou com i, vogais diferentes se juntam, de minha campanha, nem foi eu que escolhi. Quem escolheu foi o presidente do partido. Então, frases desse tipo, o jornalista sabe que ele não pode alterar, porque não é de autoria dele. Então, ele coloca um SIC bem no erro para mostrar que ele não pode mexer nessa frase, tá? Então, era comum encontrarmos frases desse tipo na primeira página, o jornalista sempre colocando o SIC, né? Nem fui eu quem escolhi, que seria o mais adequado. Então, gente, aqui nós terminamos esse encontro. Feliz por passar algumas dicas para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse encontro. Quero muito que vocês façam comentários, sugestões. E se houver algum ponto que vocês tiveram dúvidas ou queiram conhecer mais e que nós possamos trabalhar só esse aspecto, então, até com vídeos com um tempinho um pouquinho menor, vocês podem me dizer. Eu estou à disposição de vocês pelo e-mail iedamc@uol.com.br e no WhatsApp também receberei vocês com muito prazer pelo São Paulo 985851302, tá? Eu gosto muito da língua portuguesa. Como eu disse a vocês, fiz toda a minha carreira nessa área, dentro da Universidade de São Paulo, como aluna e professora, coordenando a América Latina também. E hoje, muito feliz de trabalhar com outra universidade, que é uma paixão, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito mais também por fazer parte da ABECAM há muitos anos, com muitos cursos, e agradecendo muito a coordenação do professor Basile, quem me fez o convite e que está sempre junto de mim, né? Agradeço a Deus por isso e ao presidente também da ABECAM, que estamos nos reformulando nessa fase de pandemia, mas estando junto com vocês em todos esses momentos. Então, estou aqui à disposição de vocês e deixando também o meu livro para que vocês aproveitem todas essas dicas que eu passei para vocês de redação corporativa, lançado em dezembro, e está em muitas livrarias online, Amazon e outras livrarias, e vocês podem entrar direto em contato com a editora Apris também, que ela lhe enviará este livro, tá bom? Então, agradeço muito, espero que tenham gostado e aguardo feedback de vocês, comentário de vocês. Um grande beijo a todos. Obrigada.